Oi, no vídeo de hoje eu vou trazer um Explicando Doctor Who, da nossa playlist completa aí que você pode encontrar no canal, que tem vários vídeos eu falando sobre Doctor Who, sobre os enredos, sobre a história da série, sobre personagens, monstros, enfim, explico muita coisa sobre Doctor Who. E aqui eu vou fazer um exclusivo que a 13ª temporada acabou de acabar, o fluxo aí, e uma pessoa comentou dizendo, explica esse fluxo, porque acabou e eu não entendi nada. O que é para ser toda essa temporada? Como é que funciona isso aí? Então é o que eu vou tentar fazer hoje. Eu vou tentar explicar o que é o fluxo, assim, baseado no que eu assisti, na minha interpretação, do que eu consegui puxar de informação de toda essa miscelânea de coisas que o Chris Chibnall criou. Eu vou tentar explicar basicamente o que foi o fluxo e o que foram os principais personagens e acontecimentos dessa história toda e como eles estão interligados com esse fluxo todo. E então vamos ver o que acontece aqui nessa explicação. E por favor, diga nos comentários se eu esqueci alguma coisa, se tem informação extra ou se eu falei alguma coisa errada. Basta corrigir ou acrescentar, porque é difícil fazer vídeo com tanta informação e não esquecer algumas coisas. Enfim, vamos tentar agora ver o que era esse fluxo. Então eu acho que uma primeira parte muito importante para a gente já entender o fluxo de cara é que esse negócio era tipo uma onda antimatéria que ia destruindo o universo, comendo tudo que vinha na frente. E esse fluxo foi criado pela divisão. A divisão que era controlada pela Tecteun. A Tecteun que foi a pessoa que encontrou a doutora, a criança atemporal, lá naquele lugarzinho, naquela pracinha lá, e meio que sequestrou a doutora, fez experimentos nela. Eles criaram essa divisão e essa divisão influenciava em eventos, influenciava em sociedades, influenciava em planetas, e era meio que uma sociedade secreta de Gallifrey em que a doutora meio que trabalhava lá, mas toda vez apagavam as memórias dela. E por que apagavam as memórias dela? Porque ela insistia em salvar as pessoas, insistia em que essa moralidade por trás da doutora, ela não conseguia ver as coisas sendo feitas de uma forma errada, ou planetas sendo destruídos, ou o universo sendo manipulado, sem agir em cima disso. Então, eles apagavam as memórias da doutora e o ciclo recomeçava. E esse é todo o enredo da criança atemporal. Foi uma criança encontrada que veio de outro universo, a divisão foi criada, e Gallifrey também nasceu baseado nessa criança, por causa da ciência, da biologia dessa criança. Teve a divisão e a divisão atuava ali. A Tecteun, cansada de toda a influência que a doutora fazia, as pessoas ficarem motivadas a salvar o universo, agindo contra monstros e contra essas situações que a gente conhece de Doctor Who desde sempre, a Tecteun, ali na base da divisão, decidiu criar um fluxo, que era o quê? Destruição total do universo em que a doutora existia, para levar informações e levar a divisão e todas as coisas para o próximo universo. Assim a doutora não agiria mais. Pelo menos essa era a ideia por trás de tudo isso. Então foi criado o fluxo. E aí nesse fluxo existem outros personagens secundários que aparecem. E personagens que querem meio que se vingar aí da própria divisão, que são a Azure e o Swarm. Esses dois foram presos pela divisão e, por causa disso, eles estavam fazendo uma vingancinha contra a divisão. Eles queriam destruir a divisão e queriam fazer com que o fluxo fosse um evento recorrente. Eles tinham a possibilidade de manipular o tempo e eles queriam ficar vendo o fluxo destruindo o universo a todo instante. Assim. Era isso que eles queriam fazer, ver a destruição do universo. E aí a gente tem nessa brincadeira toda Atropos, o planeta Tempo, que foi explicado, mas a ação dele aí, pelo que eu pude entender, é que aí a Azure e o Swarm podiam mexer
com o tempo, mexer com as linhas temporais, porque eles invadiram esse planeta e tinham controle daquelas criaturas lá que tinham acesso às linhas do tempo, enfim. Essa parte ficou meio confusa para mim. Eles conseguiram liberar o tempo, mas não conseguiram. E aí o tempo destruiu a Azurius Swarm, ou elevou eles. Foi uma parte aí que, em todo esse enredo aí, porque pareciam que eles eram os vilões, aí o próprio tempo destruiu a Azurius Swarm. Então o tempo não foi liberado. Então teve isso. A TARDIS começou a ser destruída e estava derretendo lá, estava tudo confuso por causa do fluxo e por causa dessa manipulação no tempo. Então a TARDIS, como é basicamente ela age no tempo, ela também foi influenciada por essa situação. E aí, tudo que a gente viu nessa temporada, o Cavanista era um personagem que era companion da Doutora por causa da divisão, da época da divisão. Então existe essa conexão entre os dois por causa disso. Tudo é baseado na divisão. E aí tem essas outras situações, como os túneis do cara lá, que ele encontrou aqueles túneis, e aí por causa disso invadiam a Terra ali, os Sontarans invadiram a Terra, podiam transitar de tempo em tempo, enfim. Aí também teve o Vinder e a Bel, que na verdade eram só fugitivos do fluxo, pra gente ver como a vida foi depois do fluxo. Só uma coisa que não foi muito bem explicada é o que aconteceu depois do fluxo. Porque o fluxo destruiu tudo, mas a Doutora conseguiu botar o fluxo dentro daquele passageiro lá, e o fluxo ia ficar destruindo aquele dentro do passageiro lá até o fim dos dias. Mas o universo continuou da mesma forma. Aí, uma forma de interpretar que o universo foi restituído é que naquele momento em que o tempo restaura a Doutora, também restaura o universo. Mas isso a gente não viu acontecer. E se alguém tem alguma informação extra de como o universo voltou a si, pode deixar nos comentários. Assim também como os Daleks foram destruídos, mas no próximo episódio a gente vai ter Daleks de novo. Então, tem algumas coisas que mesmo eu querendo explicar aqui, ainda fica difícil de colocar o dedo e dizer, foi isso aqui. Mas o evento do fluxo foi isso, foi um evento criado pela divisão, mais precisamente pela Tectei-1, porque queria fazer vingancinha contra a Doutora. E mais uma vez não conseguiu, porque a Tectei-1 foi morta pela Azurius Swarm, e a Doutora, que poderia ter visto todas as memórias dela, decidiu não ver, até o momento. Vamos ver o que acontece no futuro. Mas eu acho que é isso. Eu quis pegar a informação básica do fluxo. O que foi, por que foi causado e como foi encerrado. O que aconteceu aí no meio disso tudo. E eu não vou trazer personagens extras aí. Teve os Weeping Angels que serviram como também exército aí da divisão. Mas tudo isso linkou basicamente com o fluxo e a divisão. Então basicamente é isso que eu expliquei. Espero ter explicado o suficiente e o bastante para que seja compreensível. Mas é isso, deixe nos comentários alguma coisa que faltou. Enfim, pode falar aí também, só não precisa o pessoal se xingar, não precisa discutir. Tá tudo tranquilo, é só uma série. Então, é isso, eu expliquei da forma que eu entendi. Vocês podem explicar da forma que vocês entenderam também, aqui é uma democracia. Muito obrigado por assistir e eu te espero nos próximos vídeos. Até mais.